E aí galerinha, beleza? Professor Vitor aqui do canal Português Definitivo, muito feliz em poder estar mais uma vez aqui com você trazendo um vídeo legal para a gente compartilhar aí conhecimento, ok? Antes de mais nada, vou pedir para vocês darem uma força para mim, dando um like aí nesse vídeo, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e se inscrevendo no canal, porque aqui sendo redundante, falando de novo, eu faço questão de você lá comigo. Então vamos ver o objetivo do nosso vídeo depois da vinheta, vem comigo! Bem, gente, esse aqui é o objetivo do nosso vídeo de hoje, ok? Nós vamos falar sobre intertextualidade, um diálogo entre textos. Bem, gente, nesse objetivo aqui, eu já estou praticamente falando, assim, a maior parte daquilo que você precisa saber. Esse inter aí é um prefixo que significa entre, beleza? E o textualidade, logicamente, vocês vão perceber aí que se refere a texto. Então, inter, entre textualidade e texto, entre textos. Bacana? Então, esse conteúdo, ele vai abordar, eu vou abordar aqui com vocês, o diálogo entre textos, que representa a intertextualidade. Vamos seguir, então, com a nossa aula. Bem, primeiramente, vamos conceituar aqui a intertextualidade. A gramática, ela traz para a gente a seguinte informação. Ela fala que a intertextualidade, ela apresenta aí duas variações, pode dizer classificações, né? Tento fugir um pouco dessa palavra, mas pode-se dizer duas classificações. A gente vai ter aí a paráfrase. O que é a paráfrase? É a reprodução, ou seja, a confirmação da ideia de um texto, a reprodução das ideias originais de um texto em outro texto diferente, tá? Não é o mesmo texto, não é cópia, plágio, essas coisas, mas a gente encontra outro texto que cita um texto original lá e confirma as ideias dele de alguma forma, ok? Do outro lado, nós temos a paródia, tá? A paródia é muito conhecida da gente. Aí eu quero pedir para você prestar atenção em relação à seguinte questão. Uma galera aí pensa que paródia é só aquela brincadeirinha que a gente faz na escola, de pegar uma musiquinha, ficar com a melodia dela e trocar a letra. Não é isso, gente. Aqui a gente está aprendendo de fato qual é o conceito de paródia. Paródia é um tipo aqui de intertextualidade, é um diálogo entre textos aqui, em que o autor dessa paródia, ele faz uma inversão, uma subversão no sentido de derrubada, né, de derrubar a ideia. Uma inversão das ideias originais de um texto, ok? A gente vai, no vídeo de hoje, na sequência aqui, a gente vai esmiuçar isso aí para você entender melhor. Legal? Vamos lá então. Para começar a entendermos melhor aí a intertextualidade, eu quero trazer para vocês aí o que eu acredito que seja o texto da nossa língua aí mais parodiado, mais parafraseado de todos os textos aí, de todos os tempos, tá? Ou seja, é o texto com o qual se faz mais intertextualidade, com o qual mais se dialoga em vários outros textos, em várias outras situações, enfim, tá? Realmente ele dá muita margem para isso. Que é a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, né? Não cabe aqui a gente entrar a fundo aqui, falar da Canção do Exílio, mas acredito que você, que provavelmente é um aluno do ensino médio, um estudante do ensino médio, ou vai fazer algum concurso, já passou pelo seu ensino médio e já leu esse texto aqui, tá? Todo mundo lembra que esse texto aqui, ele faz parte de um período da literatura brasileira em que era feita a exaltação das riquezas nacionais. Então é isso que aparece no texto, tá? Mas enfim, estou falando que não vou adentrar aqui, já estou indo, porque aquela coisa, a gente gosta, né? Então, gente, aí tem lá o mais famoso aqui, vamos lá, esse comecinho aqui é muito famoso. Ó, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E assim vai, né? Logo a primeira estrofe aí é bem conhecida de todo mundo. Ok? Então a gente vai falar um pouquinho agora, essa entrada aqui, a gente vai falar de paráfrase e paródia da Canção do Exílio, para ficar bem tranquilinho para todo mundo entender, legal? Vamos seguir. Primeiro vamos fazer aí os comentários referentes à paráfrase, ou seja, o que é uma paráfrase
na prática e na técnica também. Lembra que aqui nossos vídeos, eles sempre apresentam a técnica da coisa, a gente traz tudo organizadinho, né, para você entender melhor. Vamos lá. Aqui, então, se há paráfrase, há o quê? Uma confirmação das ideias, ok? Vamos ver o que acontece aqui. Todo mundo está vendo aqui que quem escreveu esse texto aqui foi o Carlos Drummond de Andrade, ou seja, isso é importante também a gente perceber que esse texto aqui foi escrito depois da Canção do Exílio, tá? Não tem como eu fazer paródia ou paráfrase, fazer um diálogo com um texto que ainda não foi escrito, gente. Um texto do passado, fazer diálogo com um texto futuro. Pelo amor de Deus, né? Não rola isso aí. Então, percebam aqui, tá? Que aqui é um texto de Carlos Drummond de Andrade, um autor famoso do nosso modernismo aí, e que falou assim, ó, tá vendo, ó? Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Ele tá na Europa, lá. Europa, França e Bahia, ó. Se fecham saudosos. Minha boca procura a Canção do Exílio. Quando cita o nome assim do texto ainda, gente, aí fica muito mais claro que houve intertextualidade, tá? E ele vai buscar, como era mesmo a Canção do Exílio, até ele brinca um pouquinho aqui, dá uma ideia de que ele talvez vá começar uma paródia, porque é assim que começa, meio que brincando com a ideia do texto, mas não, ele continua na paráfrase, ó. Eu tenho esquecido de minha terra, a terra que tem palmeiras onde canta o sabiá. Então ele não subverteu a ideia, não inverteu a ideia, e sim, ele confirmou a ideia da saudade, beleza? Então, resumindo aqui, houve o quê? Uma confirmação das ideias, e por isso que esse texto aqui seria considerado uma paráfrase, tá? Seguindo, agora vamos ver a paródia. Bem, gente, eu sou suspeito para falar, mas eu gosto mais das paródias, né? Eu gosto aí da subversão, da inversão, de a gente aproveitar aí, eu acredito que a paródia é um tipo de texto muito inteligente, né? É uma intertextualidade muito inteligente. Mas enfim, vamos lá. E é por isso também, acredito que eu gosto tanto, talvez porque a gente encontre mais por aí afora, em relação aos textos por aí afora, a gente encontra mais paródia do que tudo aí. Encontra muito mais paródia do que paráfrase, tá? Vamos ler um pouquinho aqui então, ó. Minha terra tem palmares. Opa, não vou aprofundar muito não, tá, gente? Vou só no comecinho aqui. Ao invés de palmeiras, pegou a palavra palmares, que é foneticamente semelhante, só que palmares, gente, quando a gente pensa na carga semântica que essa palavra traz, né, palmares, aí a gente lembra de Quilombo dos Palmares, a luta dos negros em relação à escravatura, olha só quanta coisa de peso que traz, né, quanta coisa de peso e histórica que traz aí essa palavra palmares. Então a gente já percebe que houve o quê? Houve uma inversão. Geralmente, gente, a paródia ela é usada como instrumento de observação social, tal, às vezes de denúncia social, e isso é muito interessante. Ou seja, colocando a literatura aí a serviço da sociedade. Isso é massa demais a gente entender, tá? Ah lá, continuando a leitura então. Onde gorjeia o mar, os passarinhos aqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas, né? E quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para São Paulo, sem que eu veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Oswald de Andrade um outro autor, gente, isso aí já observando para vocês. É super importante quando a gente está trabalhando com textos, e isso aqui é literatura, quando a gente fala de intertextualidade, a gente está tocando aí os estudos iniciais de literatura, é bem importante a gente começar a conhecer a época em que os autores escreveram, porque a gente já entende um monte de coisa só por ver ali o nome do autor daquele texto, tá? Então a gente percebe que o Oswald de Andrade foi um dos maiores autores aí também do modernismo, que tinha por característica parodiar, que tinha por característica se manifestar de maneira revoltosa, enfim, tá? Então, e aí foi confirmada a paródia. Depois, tem um outro trechinho aqui, Canção de Mário Quintana, tá vendo, Minha terra não tem palmeiras, em vez de um mero sabiá, cantam aves invisíveis nas palmeiras que não há. Então, olha só, gente, a gente fica até assim, lendo um texto desse, né? Que paródia bacana, que ideias legais, interessantes aqui, realmente mostrando a realidade da nossa sociedade, beleza? Então, aqui nós confirmamos a paródia. Houve inversão, subversão das ideias. Legal? Bem, aqui agora a gente vai perceber que vou mostrar para vocês que a paródia, a paráfrase,
a intertextualidade, ela não se dá só no âmbito verbal, ou seja, dos textos escritos. Acontece demais também aqui com as telas, né? Que na verdade não deixa de ser texto, né, gente? A gente já conversou sobre isso em outros vídeos aí. O texto, ele não é bitolado, a gente não pode ficar só com o pensamento de que texto é só aquilo, um monte de palavras escritas no papel. Jamais é, gente. O conceito amplo de texto diz que texto é qualquer mensagem que eu possa entender, certo? Então, a gente percebe aqui com bastante lógica que os quadros, as imagens também são textos, ok? Enfim, para não enrolar muito aqui, olha só. Essa primeira imagem aqui é a Pietà de Michelangelo, né, que é autor renascentista, acredito que vocês já estudaram também história, aí vocês sabem de quem se trata. E ao longo da história aí, vários autores foram também fazendo intertextualidade com a Pietà, fazendo com que lembrassem da Pietà. Tá vendo? Ó, aí tem várias aqui, criança morta, mãe com filho morto, de outros autores, ok? Mas com, assim, muitas vezes o mesmo formato. Percebam que aqui sempre uma pessoa, né, deitada, aludindo, fazendo uma referência ao sofrimento. Uma pessoa deitada no colo de alguém, tá? Ou seja, isso aqui tudo seria intertextualidade, seria um diálogo, tá? Nesse caso aqui seriam paródias, tá? Paródias, no caso. Seria um diálogo com a Pietà, aqui do Michelangelo. Vamos ver mais algumas aqui. Agora, gente, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeirinha para a gente fixar o conteúdo. Vocês vão ver essas imagens aqui e eu vou dar um tempinho dialogando com vocês aqui para a galera me falar aí o que é isso aqui, se isso é paródia ou paráfrase, né? E que obra está sendo parodiada ou parafraseada aqui. A gente vai ter que lembrar isso aí, reconhecer isso aí, gente. Isso é cultura, a gente precisa disso para a gente saber direito aí, saber de maneira consistente o que é intertextualidade e aprender a identificar isso nos textos de modo geral. No Enem, principalmente, né, que ocorre muito esse tipo de questão, a gente tem que ter um nível cultural suficiente para poder reconhecer a intertextualidade, senão a gente não reconhece. E isso pressupõe o conhecimento de algumas obras, principalmente as mais famosas, né? Então, gente, quem é essa aí? Já está escrito ali, né, gente? Olha que interessante. Aí, não coloquei a canetinha aqui ainda. Olha que legal. O seguinte, aqui em cima, ó. Tá em inglês, uma tradução assim bem grotesca aqui. Ó, Mona Lisa após uma semana nos Estados Unidos. Olha que interessante. Olha como é que ela se transformou. Ficou loura, peituda, desculpa a expressão aí, tá vendo? Ou seja, o estilo de mulher americana, tá? Antes, depois, ok? Depois de uma semana lá nos Estados Unidos da América. Então, olha que interessante. Acho que todo mundo já viu, aí não tem nem como. Essa daí, gente, é uma obra visual, uma obra de arte visual. Acredito que é a obra de arte visual mais parodiada da história, tá? Aí em todo mundo. É a Mona Lisa. Tanto é que eu vou mostrar alguns outros exemplos para você aqui, ó. Vamos lá. Aqui que legal. Essa aqui é a minha preferida, gente. Olha que é isso aqui. Propaganda, ó. Chapinha São Leonardo. Há 500 anos fazendo a cabeça das mulheres. Aí aqui, olha que legal, ó. Mona Crespa e Mona Lisa. Gente, aplausos para a criatividade, né? Muito bacana. Legal? Então, aqui, gente, ó. Temos aí a Mônica lá do Maurício, lá, ó. Ela também aí nos apresentando aí a Mona Lisa. O Maurício nos apresentando a Mona Lisa em forma de Mônica aí, certo? E esse aqui, galera, esse aqui será que vocês conhecem? É bem famoso também. E olha o que fizeram aqui, pessoal. Olha aí, ó. O pessoal aqui de trás. Olha a legenda, ó. Que cara maluco. Aposto 50 que ele pula. Ponte, né? Todo mundo tá percebendo que é uma ponte aqui. E essas mãos no rosto aí, com essa boquinha aí, né? Em formato de grito. Isso representa aqui a paródia de um dos quadros mais famosos aí, lá de vanguarda europeia, tá? De vanguarda lá, das vanguardas. E olha que a legenda que colocaram no cara aqui, ó, IPTU, IPVA, SMS, Imposto de Renda, IOF. Não aguento mais, não aguento mais, imposto e vamos jogar dessa ponte. Enfim, pegaram uma obra famosíssima, de alto grau aí de cultural,
para fazer uma paródia. Gente, vamos lá. Então, essa paródia aqui é do quadro chamado O Grito. O autor dele é um cara chamado Eduardo Monte, tá? O Grito, beleza? Vamos aí para mais uma. Essa aqui, duvido que alguém erra, porque é nosso, é nacional, é do Brasil isso aí, é do Brasil. Beleza, gente? Então, aí, acho que todo mundo já tá vendo aí esse Horta de Elite aí, não tem nem como. Tá vendo, ó? Se não for no Hortifruti, pede para sair. Acredito que foi um dos filmes nacionais mais famosos dos últimos tempos aí. Todo mundo tá vendo que é uma paródia do filme Tropa de Elite. Tá vendo? Ok, vamos seguir. Agora aqui, ó, e esse aqui, gente, muito famoso também, Cebolinha de novo aqui, Turma da Mônica entrando na parada aí, sentadinho, ó, fazendo um diálogo aqui com esse texto aqui, agora é escultura, né, não é uma tela, mas é escultura, muito famosa também. Gente, vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, já foi, conseguiu, pensou, olha a dica aí, pensou? Pois é, esse aqui é o Pensador, gente, ó. É a obra O Pensador, né? Então aqui o Cebolinha aqui tá apresentando aqui uma parodiando aí, só por ser o personagem, né, gente, já representa uma paródia, então houve aí uma paródia de O Pensador. Pessoal, a mensagem de hoje era essa, a aula de hoje era essa. Espero que realmente eu tenha ajudado vocês a aprender um pouquinho mais sobre o nosso idioma, que é riquíssimo, ok? Tchauzinho, gente. Até a próxima aula e fiquem com Deus.